Olá, meus queridos, Deus abençoe, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Já quero pedir a você que não é inscrito aí no nosso canal, aproveita a oportunidade para estar se inscrevendo, tá bom? E também compartilhando os nossos vídeos, certo? Deixa aí o teu like, a opção de comentário não estamos deixando mais ativo, né? Mas compartilhe, deixa aí o seu like. E sem sombra de dúvida, será uma bênção de Deus você estar aqui sempre conosco nas nossas lives. Nós estamos tratando sobre a doutrina da criação, né? Já gravamos aí a primeira parte, né? Da qual você pode estar aí assistindo, procure aí, tá certo? Doutrina da criação, primeira parte. Aí você assiste e você vai também ouvir coisas extraordinárias, né, que Deus tem nos mostrado à luz da sua palavra. Lembrando a vocês que nada do que nós falamos aqui é por mera coincidência, mas nós falamos a respeito da palavra de Deus, contexto e contexto, com base na palavra de Deus. Então, dobre a sua atenção. E nós iremos começar a partir deste momento a nossa segunda aula sobre a doutrina da criação. Segunda parte está se iniciando neste exato momento. Vamos orar, vamos pedir a Deus a sua graça, a sua misericórdia, para que possamos trazer aqui um ensinamento genuíno, um ensinamento sem arrodeio, um ensinamento básico e claro de compreensão. Bom, vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, te louvamos, te exaltamos e pedimos, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade. Meu Deus, te louvamos por mais essa oportunidade. Não somos merecedores, mas o Senhor tem nos escolhido. Pois sabemos que a chamada não somos nós que nos chamamos, mas é o Senhor que nos chama. Não somos nós que nos escolhemos, mas o Senhor que nos escolhe. Queremos te pedir a sua graça, cada um dos teus filhos que hão de assistir esse vídeo, esse ensinamento, que eles possam ser edificados, Senhor. O Senhor sabe do meu coração, não tenho pretensão de querer mostrar conhecimento, mas sim, Senhor, mostrar a tua palavra dentro da minha capacidade, dentro do conhecimento que o Senhor tem me concedido. Abençoe cada um dos teus filhos, que eles possam crescer na graça e no conhecimento. Que esses vídeos, Senhor, possam estar aí dando um pontapé inicial para que teus filhos possam está crescendo no conhecimento da tua palavra. Abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Aproveitando, você que não é inscrito, se inscreve agora no nosso canal, aperta o sininho para você receber de antemão todos os nossos vídeos. Deixa teu like, se positivo, se negativo, e compartilhe nas suas páginas, né? Nas suas redes sociais. Nós paramos no capítulo 1 ainda, estamos lendo o capítulo 1 de Gênesis, hein? Gênesis, que é o livro de Bereshit, e nós paramos no versículo de número 20. Estaremos aqui dando agora continuidade à doutrina da criação, que para mim é um dos livros fenomenal, né? É a doutrina da criação. Por quê? Porque foi aqui que tudo começou, e é dentro dessa doutrina que nós vamos conhecer detalhadamente, passo a passo, como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem feito, porque tudo foi criado por Ele e para Ele. Então vamos dar continuidade aqui no versículo de número 20 do capítulo 1 do livro de Gênesis, livro de Bereshit. Vamos lá. E disse Deus: produza as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Eu vou repetir novamente, nós estamos falando aqui sobre a doutrina da criação. Já mostramos aí várias coisas da forma que Deus criou. Está no primeiro vídeo, na primeira parte, né? Da doutrina da criação, nós já gravamos esse vídeo, e agora estamos na segunda parte da doutrina da criação, dando continuidade no capítulo 1 ainda,
e no versículo de número 20. Disse Deus: produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Versículo de número 21. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Existe uma observação muito importante que nós devemos fazer, tanto neste versículo 20 como o versículo de número 21, que aqui se trata agora da criação, tanto das baleias, dos peixes, na nossa linguagem mais clássica, como também das aves. Então aqui mostra claramente que a criação, tanto das aves, as que voam, tanto a questão dos peixes foram criados, primeiro pela palavra de Deus e pelas águas. Deus deu a ordem às águas para que elas criassem. Veja que coisa interessante, para que elas criassem, primeiro, os peixes, as baleias, e também que criasse as aves sobre a face da expansão dos céus. Então perceba que quando Deus cria, usando a água, que já estava separada, da água se cria os peixes, baleia, é isso como está escrito aqui sobre os répteis de almas viventes, E também a gente vamos ver aqui que da água também foi criado, tá certo? As aves sobre a face da expansão dos céus. É de se chamar a atenção a sabedoria e a forma que Deus criou as aves que voam. Se fosse simplesmente os peixes aqui e as baleias, ok, a gente entendia, porque é o lugar aonde elas habitam, é no mar, é nas águas. Mas das águas também foi tirada, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Então, os répteis que voam também foram tirados das águas. Olha que coisa fenomenal. E isso não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que nos deixa esclarecido no versículo 20 do capítulo 1 de Gênesis e o versículo de número 21. Agora veja passadamente o versículo de número 21. Nós estamos estudando a doutrina da criação. E Deus criou. Lembrando que a palavra criou, inclusive dentro do dicionário clássico, da qual nós temos mais acesso, o dicionário Aurélio, por exemplo, a palavra criou é chamar à existência aquilo que não existia. E isso nós deixamos claro no primeiro vídeo, que está gravado aí, a doutrina da criação, primeira parte, depois você assista, que Deus começara a criar todas as coisas daquilo que não existia. Deus chamou à existência o que não existia, pela sua palavra. Dobre atenção, versículo de número 21 agora. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram. Veja quem produziu as águas, conforme as suas espécies. E toda ave
de asas, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Dobre atenção que foi das águas, tanto que foi criado as baleias, os peixes, como também as aves, né, de asas, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Agora dobre a sua atenção porque você precisa entender isso aqui. E perceba que tudo quanto Deus ele vai criando pela sua palavra, ele sempre termina a expressão dizendo, e viu Deus que era bom. Essa linguagem ela é muito importante você entender o porquê que Deus dizia, né? E viu Deus que era bom. A linguagem aqui é tove. Grave aí, tove, T-O-V-E, tove, que dá-se a interpretação de algo maravilhoso, algo surpreendente, algo agradável. Perceba que tudo quanto Deus vai criando, ele vai terminando a frase dizendo, e viu Deus que era bom. Agora vamos para o versículo 22. Já ficou claro no versículo 20 e versículo 21 que das águas foi criado os peixes, baleias e também as aves, né? Conforme as suas espécies, né? As aves de asas, aquelas que voam. Por exemplo, podemos dizer com clareza, cordonizes, os pássaros, né? Tudo foi criado das águas, no momento em que Deus dá a ordem para que as águas produzissem. Né? Perceba que Deus ele tem o controle de todas as coisas. Tudo está no controle de Deus. Eu estou me focando muito nessa doutrina da criação porque eu me apaixonei com a forma que Deus começara a criar todas as coisas. Porque é natural, falamos no vídeo anterior, depois você assista, que o homem, ele cria do que já existe. E Deus começa a criar do que não existe. Deus chama o nada a existir. E quando ele chama do nada a existência, ele começa agora também automaticamente fazer as divisões e daquilo que ele chamou a existência que não existia, ele começa agora também a criar todas as coisas. Agora vamos ler o versículo de número 22. Bom? E Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Porque o objetivo de Deus sempre foi a multiplicação. Existe um vocabulário que muitos usam aí, que Deus não se preocupa com quantidade. Gente, vamos ter cuidado nessa expressão. Por quê? Porque desde da criação de todas as coisas, quando Deus começou a criar, isso está claro. Só você ler passadamente o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis, né? Que Deus sempre se preocupou sim com a multiplicação. Sempre Deus se preocupou com a multiplicação. Esse negócio, Deus não está preocupado com quantidade, então isso não existe, gente. Por favor. Isso são frases usadas, né, em expressão totalmente errôneas, da qual não deveria ser pronunciado. Vou ler novamente o versículo de número 22. E Deus os abençoou, depois que Deus deu a ordem, começou a produzir as coisas, existiu ali as baleias, as aves. Então Deus agora, né, deu aí a ordem da multiplicação, ele ordenou a multiplicação. Olha aqui, Deus os abençoou dizendo, frutificai e multiplicai-vos. Porque o que Deus quer é o crescimento. Isso está na doutrina da criação.
frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares. Isso aqui Deus estava falando para quem? Para os répteis, né? Que assim provavelmente possamos chamar, que são os peixes, as baleias, que eles se multiplicassem e encher-se as águas dos mares. Veja só, e as aves se multipliquem na terra. Já com as aves, que foi também extraída das águas, elas se multiplicassem na terra. Elas não ficassem só naquilo ali, porque Deus ama a multiplicação. Agora eu quero que você dobre sua atenção, vamos ler o versículo 23 e já vamos entrar numa parte muito interessante, da qual a gente vamos aqui deixar um ponto clássico para vocês, e na próxima aula nós daremos continuidade com detalhes importantes sobre, a partir deste momento aqui, da criação dos seres viventes. Então nós vamos dar continuidade aqui, mas no versículo 26, que se trata da criação, né, do homem, quando Deus projeta criar o homem, a partir do versículo 26 nós vamos deixar para a próxima aula. Por quê? Porque este assunto aqui é um assunto muito forte, é um assunto muito profundo, que eu pretendo extrair o mais possível de conhecimento para vocês, e que eu não quero incluir já nesse vídeo aqui, tá bom? Porque só do versículo 26 ao versículo de número 27, a gente vamos tomar aqui um bom tempo só nesses dois versículos. Então vamos dar continuidade a este segundo vídeo aqui, né? A esta segunda etapa da doutrina da criação, que se iniciou no versículo 20. Então vamos ler agora o versículo de número 23 e já vamos entrar na criação dos seres viventes, da qual vamos parar no versículo 25, porque o versículo 26 nós vamos deixar para a próxima aula, que é algo fenomenal. Versículo 23. E foi à tarde e amanhã, o dia 5º. Agora vamos para o versículo de número 24. E disse Deus, perceba a expressão, e disse Deus, produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie. Então perceba que agora Deus está falando aqui com a terra. E disse Deus, produz a terra alma vivente. Vamos ver aqui o que foi que a terra produziu? Conforme a sua espécie. Olha só, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. Aí termina a frase dizendo, e assim foi. Então perceba aqui que no versículo 24, Deus dá ordem à terra para que ela produza. Olha que coisa interessante, para que ela produza. Agora vamos ler o versículo de número 25. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie. Lembrando que essa expressão aqui, e fez Deus, não quer dizer que Deus fez com as suas mãos, mas sim com a sua palavra, como está descrito no versículo de número 24. E disse Deus, produz a terra. Ele falou, liberou a palavra, e a terra automaticamente produziu. Tá certo? Grave bem na sua mente aí. Porque a única coisa, que é isso que vamos falar na próxima aula, na terceira aula, que Deus criou, tá certo? Ou melhor, expressão, que Deus formou, tocando com as suas mãos, foi o homem. As demais, Deus falou, e a terra automaticamente, né, as águas automaticamente fazia surgir, acontecer, tá certo?
Versículo 25 para nós repetirmos aqui. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Ou seja, e fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie. E o gado conforme a sua espécie. E todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Como já falamos, e viu Deus que era bom. Essa expressão bom é tov, né? Que é algo agradável, algo maravilhoso. Então, nós observamos aqui a continuidade de passo a passo como Deus criou as coisas. Na próxima aula nós vamos entrar no versículo 26, que daqui para frente o negócio vai ser mais profundo, porque eu vou revelar coisas aqui extraordinárias. Existe uma mentalidade no ser humano que Deus criou o homem. Eu vou deixar só uma palhinha aqui, só para você sentir desejo de assistir a terceira aula da doutrina da criação. Existe um vocabulário que o ser humano sempre diz que Deus criou o homem do pó da terra. E eu vou provar à luz da Bíblia Sagrada que o homem não foi criado do pó da terra. Nossa, assustou? Então, espera a próxima aula. Deus te abençoe.